Olá, eu sou a professora Aline de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo ao Estação Educação. Vamos estudar juntos para o SAEB? Hoje eu vou falar sobre os textos normativos, legais ou reivindicatórios. Você sabe o que é um texto normativo? Normalmente, viver em sociedade significa seguir regras, respeitar normas, não é verdade? Regras de boa convivência entre as pessoas, regras para a nossa segurança no trânsito, respeitar a convivência entre as pessoas, no trabalho, na escola, é essencial para a vida das pessoas. Recentemente, adotamos regras básicas de sobrevivência. Vocês se lembram? A Covid-19 nos impôs uma nova regra, o uso obrigatório de máscara. E por isso, foi necessário os textos normativos, para que essas regras fossem respeitadas, com portarias e protocolos. Na aula de hoje, nós vamos ver como se dá a organização desses textos normativos. Vamos lá? Textos normativos, legais ou reivindicatórios. O que é um texto normativo? Os textos normativos são considerados como textos regulatórios capazes de sistematizar leis e códigos que asseguram nossos direitos e deveres. Essa modalidade textual regula as normas de uma determinada comunidade, instituição, igreja, escola, empresas privadas ou instituições públicas. Onde existe uma relação entre duas ou mais pessoas, textos assim são necessários para regulamentar as relações sociais, trabalho, escola, prestação de serviços. No entanto, muitas vezes, para que uma regra seja respeitada, é necessário um registro. Desta forma, protocolos, portarias e editais são claros exemplos de textos normativos. Os textos normativos e legais devem ser claros, de modo a não causar problemas de compreensão para o público a quem ele se destina. Ele deve ser objetivo e concentrar-se na regulamentação do que está em questão, podendo ser relações de convivência, trabalho e comércio. Características dos textos normativos, legais e reivindicatórios. Uso do imperativo. Todo mundo sabe, né, que o uso do imperativo indica a ordem, pedido. Destina-se à redação de regras ou conjunto de regras. Ele deve ser claro e objetivo, como a gente viu anteriormente. Podemos apresentar caracteres numéricos ou mesmo algarismos. Pode apresentar divisão por capítulos, parágrafos e incisos. E o emprego do infinitivo, né, gente? Que são verbos terminados com AR, ER, ER. Exemplos de textos normativos. Um contrato de trabalho ou compra e venda é um texto normativo. O Código de Defesa do Consumidor, as leis de trânsito, né, que a gente precisa bastante, a Constituição Federal, que rege o nosso Brasil, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Diário Oficial, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Esses textos normativos são fundamentais para relações humanas e, acima de tudo, são considerados como gêneros que asseguram nossos direitos e deveres. Agora vamos ler o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 da República Federativa do Brasil. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Número 1. Após a leitura do texto, acima, identifica-se que ele é. O texto acima identifica-se que ele é que tipo de texto? A. O trecho de uma lei. B. A carta de solicitação. C. Um regulamento. D. Uma descrição. A, B, C ou D. Já pensou? Vamos lá.
Letra A, o trecho de uma lei, né? Como a gente viu, é um artigo, então é um trecho de uma lei, um pedaço de uma lei. Questão 2. O artigo acima apresenta os direitos que todo cidadão brasileiro possui. Porém, nem todos têm o mesmo acesso a todos os direitos. Por que isso acontece? Letra A. Nem todo cidadão brasileiro deseja ter todos os direitos atendidos. B. A desigualdade social ainda é muito grande no Brasil e as políticas sociais não atingem a todos de igual maneira. C. Nem todos os direitos são importantes, então o cidadão pode viver bem sem um ou outro. Ou D. Somente uma parcela da população merece ter acesso a todos os direitos. A, B, C ou D. Já descobriu? Letra B. A desigualdade social ainda é muito grande no Brasil e as políticas sociais não atingem a todos de igual maneira. Número 3. É a principal característica do gênero textual. Lei, no caso do gênero textual é a lei. A. Apresentar e impor as regras de condutas sociais sem as quais nenhuma sociedade poderia conviver ou sobreviver. B. A linguagem informal, para que todo cidadão possa interpretá-la. C. O documento só existe na modalidade impressa, disponível apenas nos órgãos públicos. Ou D. O cidadão não tem a obrigação de seguir exatamente tudo o que está na lei, apenas o que for de seu interesse. Já descobriu a característica do gênero? Já? Vamos lá. Letra A. Apresentar e impor as regras de condutas sociais sem as quais nenhuma sociedade poderia conviver ou sobreviver. Essa é a função da lei, né, gente? Agora vamos ver se o nosso aluno virtual tem alguma dúvida. Fala, PJ. Não, professora, entendi tudo. Na minha escola também tem regras, sabia? Sabia, PJ. É o regimento interno. Toda escola tem. São as regras para a boa convivência de todos na escola. Legal, né, professora? Até mais. Na aula de hoje, aprendemos o que é um texto normativo, legal ou reivindicatório e suas características. Um beijo grande e até a próxima aula!